Sobre como é que está hoje, né, a situação do câncer no Brasil, o que a gente sabe, como é que a gente olha hoje para os principais desafios, tá bom? Então vamos lá. A gente está falando, né, eu acho que de um problema que hoje é uma prioridade global. E já trago aqui para vocês, né, esses números aqui foram apresentados pela OMS nos dois últimos congressos super importantes do ano passado, tanto na ESMO, que é o Congresso Europeu de Oncologia, quanto o Congresso Mundial do Câncer, que é realizado pela UICC. Então, gente, a gente está falando de 20 milhões de casos novos por ano, de 9 milhões de mortes por ano, um aumento de 40%, né, de mortes na última década, e essas mortes, né, 70%, vão ocorrer em países como o nosso. Né? Além disso, esse é outro dado, né, que eu acho que também a gente tem que conhecer de muito perto, e a gente não tem esses dados no Brasil, que é o quanto o câncer impacta a nossa sociedade, né, pertinho, chega na nossa vida, dentro de casa. Então, 30% dos pacientes e familiares ficam desempregados depois do câncer. 70% de sofrimento financeiro, né? Tem uma palavrinha que chama toxicidade financeira. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, né, que se depois do diagnóstico a questão, né, das despesas do dia a dia foi impactada, vocês vão concordar comigo. Né? Um monte de gastos que começam a surgir que não estavam previstos antes. E a gente também tem esse número muito desafiador, né, de 1 milhão de órfãos do câncer por ano. Tá? Então, esses são números que a gente não está olhando no Brasil. E no Brasil, o que a gente está de fato priorizando? Né? Então, a gente tem aqui 700 mil novos casos de câncer por ano, né? O dado de mortalidade, né, está em torno de 225 mil mortes por ano. A gente sabe, né, que em poucos anos a doença vai ser a doença que mais vai matar brasileiro, e, além disso, a gente já tem essa informação hoje de que é já a doença que jamais mata brasileiros. 2 em cada 5 pacientes, a gente tem esse dado, né, da famosa lei dos 60 dias, acho que todo mundo conhece aqui, a lei dos 60 dias, iniciam o seu tratamento com mais de 60 dias após o diagnóstico, então não estamos indo bem com relação ao cumprimento da lei dos 60 dias. A gente tem esse número, né, de 56% dos munícipes que precisam sair da sua cidade para realizar esse tratamento. A gente sabe que essa é uma realidade muito complexa aqui, na região norte, e 63% dos brasileiros iniciam o seu primeiro tratamento já no estágio avançado da doença. Né? Então, esse é um ponto central, né, gente? Quase 40% desta informação a gente não tem o dado. Tá? Então, esse é um ponto central na nossa discussão de RHCs, RCBPs, o quanto a gente precisa melhorar o nosso dado sobre o câncer no Brasil. O que a gente sabe aqui na região norte? Né? Então, a gente já falou algumas coisas, mas a gente trouxe alguns recortes, eu sei que a gente vai ouvir daqui a pouco de novo, mas só em 2023, né, foram quase 14 mil novas pessoas que receberam um diagnóstico de um câncer, né? 50% começaram o seu primeiro tratamento também no estágio avançado, e foram aí em torno de 11 mil óbitos ocasionados por conta do câncer. A gente tentou comparar um pouquinho, né, o dado da lei dos 60 dias, Brasil e Norte. Então, quando a gente olha para a lei, a gente tem um número ainda maior de descumprimento da lei dos 60 dias aqui no Norte, e a gente tem essa discussão de deslocamento, que eu confesso que a gente não achou que esse dado aqui está real. Tá? Mas o que a plataforma nos mostra é que o deslocamento aqui, a porcentagem é de 38% das pessoas que precisam se deslocar para fazer o tratamento, que não foi o que a gente ouviu, né? Tem reações aqui na sala? Espera aí, gente.
olha só, né? 3 em cada 5 pacientes da região norte precisam sair da sua cidade em busca de tratamento, e esses são os números que a gente tem. Ó, o Pará ali é o maior, ó. Não é maior. Tocantins é 59%, Pará é 57%. Esses são dados oficiais, tá, gente? Que a gente, obviamente, vai conversar ainda no decorrer do dia, ouvindo vocês, ouvindo os especialistas que estão aqui com a gente. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de paciente que ligou para o Oncoguia, né? O Onco tem uma plataforma multicanal de atendimento, e essas histórias chegaram para o Oncoguia. Então, um paciente que aguardou 6 meses para começar o primeiro tratamento, uma paciente de Rondônia com dor, né, e sem assistência do médico que o acompanha, teve o encaminhamento para especialistas, e, na verdade, assim, ela descobriram somente depois que o médico não realizou o pedido, então o hospital também não podia seguir com o encaminhamento, né, essa coisa, muitas vezes, de uma burocracia que atrapalha também, uma falta de comunicação, né, paciente de Manaus que nos ligou para saber como conseguir uma segunda opinião médica, e relatou, né, que na instituição tem uma questão de falta de medicamento e quebra de máquina de radioterapia. Então, histórias e mais histórias, né? O paciente relata que aguarda 4 meses para iniciar o segundo tratamento. Às vezes a gente fala, corre para fazer o primeiro e aí perde o timing do segundo, né? As coisas precisam acontecer pertinho. Uma paciente de colo de útero que tinha suspeita também de mama, realizou a ultra, né, sonografia e a mamografia, tinha BIRADS 4. E aí, sim, aqui era uma discussão em torno do descumprimento da lei dos 30 dias e outras histórias aqui que eu acho que a gente vai conversar bastante no decorrer do dia. Eu acho que esse é um bom central, né, gente? Se a gente for olhar para todos os desafios, a gente, infelizmente, costuma dizer que o câncer está na fila de espera do Brasil, né? Ele deveria ser tratado, sim, como uma prioridade nacional. O que a gente sabe aqui, né? Então, essa dura realidade dos diagnósticos tardios de câncer no Brasil, para mim, ainda tem uma conexão muito forte com o estigma de câncer, né? Então, se a gente for, depois desse monte de aula incrível que a gente ouviu de manhã, né, tem muita boa notícia no mundo do câncer, né? Mas essas boas notícias, elas não estão ali fora, né? Elas não estão na cabeça da grande maioria da população que continua pensando câncer igual a morte, câncer igual sofrimento. E isso faz com que as pessoas não façam exames, ou vocês não ouviram nunca assim, eu não vou fazer mamografia, quem procura acha, não quero achar, né? Sendo que não tem jeito, se tiver que achar, a gente tem que garantir que ache pequenininho, né? Porque é pequenininho que a gente consegue falar em cura. Então, esse é o tipo de mensagem que tem que chegar cada vez mais na cabeça das pessoas, né? E não essa mensagem que o câncer é tão mortal que isso me paralisa e me impede que eu me cuide adequadamente, né? A gente tem que olhar com muita atenção para os nossos programas de rastreamento. A gente não está indo bem nos nossos programas de rastreamento. Há 10 anos que a nossa meta do governo a gente tinha que estar realizando 70% das mulheres brasileiras tinham que estar fazendo mamografia. A gente não passa de 30%. E isso, estou falando de mulheres de 50 a 69 anos, que é a nossa faixa etária preconizada, que tem que fazer rastreamento. Há 10 anos está cheio de mulher pelo Brasil com mais de 50 anos que não faz a mamografia. Então, a gente não está indo bem, né? Aqui a gente vai ter, obviamente, muitas discussões também em torno do acesso ao Papa Nicolau, né, ao acesso à vacina de HPV. Então, temos que olhar com muita atenção para isso. E, claro, que isso vai se conectar com um ponto de desigualdades sociais que ainda dificultam ainda mais com que as pessoas consigam ter acesso, né? Então, quem mora na comunidade, aqui a gente viu de perto a realidade da população ribeirinha, né, das pessoas da própria população indígena, né, que tem que sair da sua aldeia para vir para a cidade e ficar completamente afastada da sua cultura, da sua realidade, né? Como é que a gente está olhando para isso na hora que a gente constrói um programa de rastreamento, na hora que a gente personaliza ou não uma política de rastreamento? As equipes de atenção primária, né, será que elas estão aptas para pensar rapidinho que aquele sinal e sintoma pode ser câncer? Como é que a gente treina quem está na ponta? E, claro, se ela está treinada e capacitada, ela tem que ter instrumentos
que ajudem com que ela puxe aquela pessoa e ponha aquela pessoa numa fila, ponha aquela pessoa com acesso a um médico, ou que ela consiga fazer um exame rápido, né? Então, informação tem que estar conectado com ação, com instrumentalização. Senão a gente segue, né, muito perdido e muito enrolado e muito envolto com tantas questões de burocracia. Tá vendo? Como eu falei para vocês, a grande maioria das pessoas continua pensando em câncer igual à morte. Essa foi uma pesquisa Datafolha que a gente fez. Esse é o dado da mamografia que eu trouxe para vocês, né, que realmente a gente não passa de 30% de adesão. E aqui foi uma pesquisa que o Onco fez ouvindo a realidade de pessoas que vivem nas favelas. Tá? Então, essa foi a nossa pesquisa Data Favela, que a gente realizou em 2003. E aqui os tempos, né? Então, 82% dessas pessoas demoram até 1 hora para chegar numa OBS, numa UPA. Eu confesso para vocês, né, que depois da realidade que eu ouvi aqui, esse número, né, fica até pequenininho, né? O desafio não chega aos pés dos desafios, né, da dona Raimunda, que demora 7 horas para conseguir fazer uma quimioterapia, né, Van? 70% concordam, né, que gostaria de cuidar, né, mais da saúde, mas que quando chega na UBS e no postinho não tem médico, né, e os exames demoram muito para ser feitos. Eu acho que isso, pelo que eu entendi, tem uma realidade aqui também que pode ser melhorada. 69% afirmam, né, que as dificuldades de acesso ao cuidado, vaga para exame e para consulta são barreiras importantes, né? Então, esse foi um pouco do que a gente ouviu quando a gente foi conhecer de perto a realidade de pessoas que moram nas favelas brasileiras. A gente tem o desafio da regulação, né? Todo mundo já deve ter falado, né? A hora que você vai para uma fila, que alguém te coloca ali no próximo passo, você está numa fila que se chama regulação da saúde, né? Então, essa regulação ela está ineficiente, né? O paciente nunca sabe em que lugar da fila ele está. Fica em casa esperando, né? Fala assim, ó, fica aí esperando que eu te chamo. Aham. Como me chama? Né? Em quanto tempo, em que lugar da fila eu estou? Em quanto tempo eu vou ser chamado? Né? Então, esse é um ponto super importante que a gente batalha muito para que essa regulação seja mais transparente, né, e que o paciente tenha maior clareza de qual é, de fato, o próximo passo e em quanto tempo esse próximo passo vai acontecer. Muitos desafios, né, para a realização de biópsia, a demora, a qualidade da biópsia, necessidade urgente de mais patologistas, né, a Sociedade Brasileira de Patologia está aqui, a gente vai discutir muito isso daqui a pouco. Muitas vezes, diante do câncer, a gente sabe o quanto o acesso à cirurgia e à radioterapia são curativas. E muitas vezes isso também é um gargalo, né, da gente conseguir com que isso aconteça rápido e o timing se perde, né, um momento ali onde isso deveria acontecer. E, claro, a gente tem aqui um desafio gigantesco, né, de falta de acesso aos tratamentos sistêmicos, né, estou falando aqui de químio, de imunoterapia, de terapia-alvo, mesmo tratamentos já aprovados pela famosa Conitec, eu não sei quando vocês sabem o que é a Conitec, eu conto um pouquinho para vocês, não chegam para os pacientes, né? Então, esses tratamentos novos precisam passar por uma aprovação desse comitê, que chama Conitec, e a partir dessa aprovação da Conitec, o SUS deveria disponibilizar para os pacientes. Tá? Isso não está acontecendo direito na prática e, infelizmente, isso também gera uma enorme diferença, né, no acesso aos tratamentos no SUS. A gente tem um estudo super importante que quem não tiver interesse em conhecer mais, a gente pode depois deixar o link com vocês, que se chama Meu SUS é Diferente do Seu SUS, que foi exatamente quando a gente foi olhar para essa realidade dos tratamentos oferecidos dentro dos hospitais, que a gente entendeu que, por uma falta de padronização e de obrigatoriedade com relação à forma como esse tratamento deveria ser oferecido, cada hospital faz o seu. Tá? Então, isso acontece, e enquanto a gente não tiver PCDTs para todos os tipos de câncer, né, que são os famosos protocolos e diretrizes terapêuticas, essa diferença vai continuar acontecendo, porque o hospital tem autonomia e tem uma questão também que vai depender do seu financiamento próprio. E aí, dependendo desse financiamento e da forma como as tecnologias são disponibilizadas, ele decide qual tratamento ele consegue oferecer ou não.
Tá? Então, essa é uma realidade aqui bem importante. A gente está fazendo, inclusive, o nosso segundo Meu SUS é diferente do seu SUS, e já adianto aqui para vocês, né, que quase 7 anos depois do primeiro estudo, nada mudou, né, essas diferenças elas continuam acontecendo, e é isso que eu contei aqui. Né? Então, apesar de existir uma aprovação da Conitec para essas novas tecnologias, o próximo passo deveria ser o governo, né, então o nosso Ministério da Saúde, ou definir um valor para que os hospitais possam comprar e depois os hospitais vão ser reembolsados, ou fazer uma compra centralizada e mandar para os hospitais. Tá? Para essa lista inteira aqui, que eu vou mostrar para vocês, gente, ficou ruim o amarelo, né? Perdão. Então, depois a gente muda e manda para vocês. Mas para essa lista inteira aqui de medicamentos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, olha lá, ó, tá vendo esse primeiro aqui, esse famoso erlotinib, gefitinib aqui, 9 anos. 9 anos que a Conitec disse sim. Tá? Então, tem tudo isso aqui que está lá nessa lista da Conitec, que alguns hospitais compram por iniciativa própria, né, porque tem um próprio financiamento, mas isso deveria ser uma coisa igual para todo mundo, né, e não que passasse por uma decisão individual de cada hospital. Né? Então, a gente tem aqui, hoje, um problema complicadíssimo de judicialização da saúde, complicadíssimo, né, Patrícia? A gente já conversou um pouco sobre isso hoje, ontem um pouquinho. Tem essa questão, né, de que tudo isso está dentro de uma grande discussão que é o famoso financiamento da oncologia, que precisa ser revisado, precisa ser, né, criado aí, que políticas realmente sejam criadas para a gente melhorar essa discussão. Tem esse ponto central aqui que eu já comentei com vocês, né, de pouca gestão e visibilidade dos nossos dados do câncer mesmo. Então, se a gente está falando aí, né, de 48% de não preenchimento de dados do RHC, que é o nosso registro de base hospitalar, né, depois tem 68% do nosso registro no registro hospitalar e o de base populacional. Pensa, gente, assim, são com esses números que as nossas políticas são definidas. Né? Se a gente não está tendo um número de qualidade, né, qual de fato é o número de cânceres que a nossa população tem? Né? Então, tem um ponto central aqui. E, claro, né, a gente está falando muito com a presença aqui da nossa parceira da Sociedade de Cuidados Paliativos, mas a gente sabe que a falta do acesso a esse cuidado mais humano, né, com equipe multi, com uma dor devidamente cuidada e paliada, não é realidade no nosso país ainda. Não é, né? Não é. Então, tem bastante problema. Sim. Será que a gente tem avanço? Eu falei um monte de problema para vocês, né? Um montão. Assim, acho que a gente pode dizer que temos conquistas, estamos num momento importante, estamos começando 2025 com coisas importantes no papel. Tá? Fiquem com isso na cabeça de vocês. A gente vai ter que trabalhar muito para que elas saiam do papel. E aí sim que elas comecem a fazer diferença na vida dos pacientes. Então, tem uma nova lei do câncer, essa lei é importante vocês saberem que ela existe. Tá? Então, esse é o numerinho dela, quem quiser saber. Ela começou a ser regulamentada, a gente tem 3 portarias publicadas, uma mais geral, uma que foca na navegação do paciente e uma que foca na criação de uma rede de controle do câncer. Tá? Então, coisas centrais aí que estão chegando, que prometem uma grande mudança, que, mais uma vez, tem uma super importante que a gente está esperando ansiosamente, que é justamente a do financiamento da oncologia, que não saiu ainda. Tá? A gente tem um outro programa importante, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje à tarde, que é o PIMAE, que está focando em como é que a gente pode agilizar um diagnóstico mais precoce, central hoje, central, como eu já contei para vocês. Então, a grande maioria ainda dos pacientes acaba descobrindo a doença nas fases mais avançadas, e quando está mais avançado, as coisas ficam mais difíceis e mais complicadas. A gente teve no final do ano, finalmente, a publicação de um primeiro PCDT de câncer de mama,
inclusive com 2 tecnologias muito esperadas, né, o trastuzumab emtansina, o inibidor de ciclina, para os pacientes do SUS, mas precisamos que o financiamento desses 2 medicamentos sejam definidos para que ele possa começar a chegar na vida das pacientes que estão esperando. E tem também uma portaria da videolaparoscopia, bem importante, recém-aprovada, que traz aí um avanço na forma como o paciente é operado, né, que, sem dúvida, também é bastante importante. Apesar dos avanços, né, gente, eu acho que tudo precisa ser um pouco mais rápido, né? Os pacientes seguem esperando e essa espera é perigosa, né? A gente está perdendo chances muitas vezes, né? Chances de vida. O que a gente sabe hoje é que, diante de uma suspeita, eu tenho que investigar, eu tenho que ser ágil, mas, diante do câncer, eu tenho que tratar, eu tenho que controlar, eu tenho que confortar. Sempre. E a gente tem como fazer isso. E aí, né, acho que quando a gente fala, né, que o que importa para o paciente tem que ser de fato garantido, eu estou falando aqui, né, para o paciente com câncer, eu tenho que garantir que esse acesso seja ágil, rápido, né, ao tratamento mais efetivo, que esse cuidado seja integral, personalizado, que o paciente possa ser cuidado por uma equipe multi, e tem um monte, eu nem vou falar todo mundo aqui, porque eu sempre esqueço de alguém, né? Mas o Nivaldo falou isso, a Roberta falou isso, a gente precisa de olho no olho e a gente precisa de presença. Né? Isso é muito fundamental quando a gente está falando de como é que a gente espera que esse cuidado seja. Vou falar do Onco rapidinho para vocês. Então, o Oncoguia tem esse compromisso, né, de informar, apoiar, acolher, orientar, dar voz. Está aí a Van, né, Van, como nossa grande porta-voz aqui, que junto com a gente traz e leva outras vozes de muitas outras pacientes. E, claro, né, gente, influenciar buscando mudanças. Né? Esse nosso trabalho também de batalhar por novas políticas públicas. Diante do câncer, a gente vai sempre oferecer informação, apoio. Durante essa jornada, né, os desafios vão aparecendo, a gente fala de orientação para o engajamento. E quando a gente olha para os desafios das políticas não efetivas, tem muita ação estratégica de advocacy. Né? Isso é um resuminho aqui de como a gente trabalha. Quando a gente fala, né, do Onco com você, o que a gente tem para o paciente. Então, tem o portal Oncoguia, que tem muita informação. A gente tem o Fale com Oncoguia, que é esse telefone, né, que dá para ligar de qualquer lugar do Brasil, que vocês devem ter recebido o numerinho aí no material. Por WhatsApp, por e-mail, todas as nossas redes sociais. Quem está precisando, muitas vezes, de um apoio emocional, a gente tem as nossas rodas de conversa online, que acontecem todas as quintas-feiras, em grupo isso, e são moderadas pelo nosso Comitê de Saúde Emocional. A gente está fazendo navegação leiga, hoje em 2 hospitais públicos lá em São Paulo. A gente tem nossos eventos educativos e políticos, como esse daqui. E a gente tem, né, muita conexão entre pacientes, tanto no voluntariado, quanto em algumas outras plataformas que a gente tem criado. E a gente acabou de lançar uma coisa muito legal, que daqui a pouco eu conto mais para vocês, que é o nosso primeiro cursinho para familiares. Tá? Como é que o familiar pode se preparar e se cuidar melhor e para poder passar por toda essa, né, por essa jornada também, que é tão central. Para mim, eu acho que eu gosto muito de dizer que acho que é o nosso maior privilégio, né, poder cuidar de uma Dona Maria, né, então sempre olhando para os desafios e para as dores e para as prioridades da Dona Maria, mas são as histórias da Dona Maria que retroalimentam as nossas ações de advocacy, né, é com a voz da Dona Maria que a gente vai, sem dúvida nenhuma, cobrar, né, o Ministério da Saúde ou falar para um legislador, né, para um parlamentar, que a gente precisa de uma nova lei. Né? Então, sempre, né, do indivíduo para o coletivo, do que importa para o paciente, do que tem valor para o paciente, para que a gente possa falar em políticas públicas de verdade, baseadas em evidência. Tá? Esse é um pouquinho do jeito que a gente acredita. Já contei isso aqui para vocês, né? Então, como é que a gente vai do problema até a solução? Mas tem essa palavrinha, né? Acho que assim, nesse cenário tão desafiador, colaboração, para mim, é a receita. Né? Quanto mais a gente puder trabalhar junto, só esse aqui, puder trabalhar junto, né? Há um monte de gente aí, incluindo a ONG, né? Incluindo o paciente, incluindo todos os profissionais de saúde, que não briguem comigo se estiver faltando algum, tá? Que sempre esqueço de algum, mas
garantindo, gente, né, que no centro dessa conversa, no centro dessa discussão, tem que estar o que importa para o paciente, tá? Isso é muito central. E aqui, né? Ah, meu Deus, passou. Olha lá, Patrícia, estou querendo chamar você. Não, voltou. Ai, meu Deus. Aqui. Né, que a gente consiga todo mundo colaborar junto para que nenhum paciente se sinta sozinho e seja deixado para trás. Fica aqui meu muito, muito, muito obrigada, mas a gente tem que batalhar muito para que o câncer seja de fato tratado como uma prioridade no nosso país. Tá? Obrigada, gente.